Qual criador nunca passou pela situação de ver uma de suas aves meio triste, com a crista pálida ou com alguma outra alteração que o deixou preocupado? A gente logo pensa em um monte de doenças, começa a buscar ajuda e encontra soluções mirabolantes. Mas e se eu te disser que em muitos casos o problema pode estar bem dentro da ave, literalmente? Hoje eu vou te mostrar uma prática simples que pode evitar muitos problemas de saúde e aquela sensação de, meu Deus, o que será que ela tem? E aí, pessoal, aqui é a Cida, eu sou zootecnista e também criadora de galinhas. E aqui já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos novos com super dicas para criadores aqui no canal. É normal, principalmente para quem está começando a criar galinhas, não conhecer a grande importância da vermifugação. Galinhas criadas soltas no terreiro, que podem circular livremente pelo solo, estarão sem dúvidas expostas a muitos parasitas diferentes. Na realidade, a maioria das galinhas provavelmente andam todos os dias com alguma pequena carga de vermes. E a maioria das aves conseguem viver com essas pequenas cargas de parasitas sem que sua saúde ou produção sejam afetados. O problema é quando essa carga de vermes aumenta demais. Os sinais mais comuns que podem indicar que as aves estão infestadas por vermes são crescimento lento, redução do apetite e perda de peso, penas eriçadas, aparência triste, dificuldade de andar devido à fraqueza, asas caídas, crista pálida devido à anemia, fezes esverdeadas e líquidas, ou seja, diarreia. Vejam como esses sinais são facilmente confundíveis com outras doenças. E aqui vai uma curiosidade. Vermes são classificados como endoparasitas, pois vivem dentro da ave. Já piolhos e ácaros são ectoparasitas, pois vivem na pele da ave. Os vermes vivem geralmente no intestino, mas também tem vermes que vivem na traqueia ou nos estômagos da ave. E aqui vai outra curiosidade. A ave tem 3 estômagos: o papo, o proventrículo e a moela. O ciclo de vida de um verme inclui 3 fases: ovo, larva e fase adulta. A ave é infectada na fase de ovo, e assim a ave serve de hospedeira para que o ovo se desenvolva no seu intestino, se torne larva e depois adulto. Os vermes são capazes de afetar o sistema imunológico da ave, pois eles danificam o revestimento do intestino e isso vai afetar a capacidade do organismo da ave de absorver os nutrientes do alimento. E assim, as aves vão perdendo peso, ficando fracas, as galinhas diminuem a produção de ovos e, em casos extremos, a infestação por vermes pode causar desnutrição, infecção e morte. Então, os vermes causam danos e retiram nutrientes do corpo da ave e ainda os seus resíduos, ou melhor dizendo, as suas fezes, vão liberando toxinas no organismo da ave que vai sendo envenenada lentamente. As aves são infectadas pela ingestão dos ovos dos vermes que saem nas fezes e contaminam alimentos, água, lixo ou o solo. Dessa forma, os ovos são ingeridos e vão parar no intestino da ave, e um novo ciclo de infestação recomeça. Os vermes também podem ser transferidos através de um ciclo de vida indireto. Esse ciclo acontece quando a ave ingere caracóis, lesmas ou minhocas que ingeriram ovos dos vermes no solo e se tornaram, assim, hospedeiros dos vermes. Os ovos desses vermes podem sobreviver no ambiente por longos períodos de tempo,
e são resistentes. Então, não é qualquer desinfetante que vai acabar com eles. Para eliminar esses ovos, você precisa utilizar desinfetante à base de amônia quaternária ou água sanitária, na diluição de 1 colher de sopa ou 15 ml para 1 litro de água. Se possível, tente retirar as aves do local, lave bem, deixe secar e só depois volte com as aves. Além disso, é muito importante manter o galinheiro seco e livre de lama. É possível desparasitar as aves de 2 maneiras, utilizando produtos naturais tipo remédio caseiro, porém, dependendo do grau de infestação, será necessário utilizar medicamentos alopáticos. Eu desparasito as minhas aves 2 vezes ao ano, sempre no início do verão e no início do inverno. E como o inverno já está se aproximando, é hora de vermifugá-las. Aqui eu utilizo o Provermin. Isso porque ele contém fenbendazol. E o fenbendazol combate verme desde a fase de ovo, depois larva e depois a fase adulta. Ele é muito eficiente, sem contar o preço. É um dos vermífugos mais baratos do mercado, além de ser muito eficiente. Vale a pena usar. Esse pacote contém 20 gramas de vermífugo. E aqui na bula diz para misturar 20 gramas em 2 quilos de ração. Aqui eu tenho 2 quilos de ração. Como eu vou estar oferecendo o vermífugo para galinhas, essa ração aqui é de postura. Então, eu vou misturar um pacote de Provermin para cada 2 quilos da ração. Então, vamos lá. Bem, primeiro eu vou colocar um pouco da ração nessa vasilha. Vou colocar o Provermin, 20 gramas. Mistura bem. Eu nem preciso falar que precisa ser bem misturado. Agora eu venho com o restante e misturo. Ela precisa ser homogênea, de forma tal que se eu pegar uma porção aqui ou uma porção aqui, ela vai ter a mesma quantidade do Provermin na ração. Pronto. Se você for desparasitar frangos, você precisa utilizar ração de crescimento, isso para frangas de postura, ou ração de engorda para frangos de corte. Isso aqui, quando você fornece para a ave, você já vê a reação no dia seguinte, quando já começa a aparecer larvas e vermes mortos nas fezes. Se você for misturar uma quantidade maior, é preciso guardar em vasilhas com tampa fechada para que não se perca as características do produto. Essa mistura precisa ser fornecida durante 3 dias. Então, durante 3 dias, elas vão comer ração misturada com Provermin. De acordo com a bula, o prazo de carência para o abate de aves é de 10 dias após a última aplicação. Já para o consumo de ovos, o prazo de carência é de 2 dias após a última aplicação. Agora, eu vou lá levar para as minhas aves. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.